Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E o Espírito Santo, o guia daqueles que são nascidos do Espírito Santo, venha guiar os nossos pensamentos e dirigir as nossas vidas de acordo com a vontade dele. Eu gostaria de tecer comentários a partir de agora sobre o que significa, ou melhor, como acontece, ou quem é nascido de Deus e quem não é nascido de Deus. O que é nascido de Deus tem uma diferença brutal naqueles que não nasceram de Deus. Os que nasceram de Deus são filhos de Deus. Os que não nasceram de Deus continuam sendo filhos do diabo. É o que está escrito na palavra de Deus. Isso não é ideia minha, não é uma doutrina pessoal, nem da Igreja Universal, é a palavra de Deus. Veja só, diz o texto sagrado, presta atenção, lá em João, Evangelho de João, fala que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Os judeus, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram como o seu rei, Senhor, o seu Messias. Não o aceitaram. Aí ele continua falando, o texto. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, todos os que receberam Jesus, deram bem-vindos ao Senhor Jesus, mas não bem-vindo assim, oh, amém, legal, pode vir, eu creio em ti. Não, não é só isso, não. É aderir ou se agregar aos pensamentos de Jesus, às suas ideias, seus mandamentos, sua palavra, sua direção. Por exemplo, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, obedecem a sua palavra. Só para você ter uma ideia, apenas um exemplozinho. Ele manda que a gente perdoe. Perdoai os vossos inimigos. Então, quem segue o Senhor Jesus, perdoa. Quem não segue, quem crê nele, perdoa. Quem não crê, não obedece. Segue o coração, os instintos do coração. Então, quem recebe Jesus dessa forma, quer dizer, pratica a sua palavra, obedece a sua palavra, não vive na mentira, não vive no engano, não vive na roubalheira, não vive uma vida que é mundana, uma vida que você sabe que é errada. Quem segue Jesus tem um padrão ético. Quem segue o Senhor Jesus, quem nasceu de Jesus, segue um padrão bíblico, ordem de verdade, disciplina. E a pessoa tem um caráter de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Por isso que diz assim, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, aceitaram Jesus e começaram a andar de acordo com a sua palavra, então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só que bacana. Ser filho de Deus é ter poder. Quem é filho de Deus tem poder. Tem poder para vencer todo o mal. Tem poder para vencer o mundo. Está aqui escrito. Todo
aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por exemplo, uma pessoa que se suicida, ela venceu o mundo? Não, ela não venceu o mundo. Diante dos problemas, diante da depressão, diante daquela situação, ela foge do mundo. Ou melhor, ela quer fugir do mundo. Então, ela dá um cabo na sua vida e aí a alma dela fica entregue realmente ao mal, definitivamente. Então, quem é nascido de Deus vence o mundo, vence a depressão, vence as dúvidas, vence as dificuldades, vence as tribulações, vence tudo. Por exemplo, nós tivemos aí o resultado das eleições. Então, o Lula ganhou. E quem votou no Bolsonaro ficou abatido, caído, prostrado, se entregou a uma derrota que não era dela, não era dele. Essa derrota foi para o presidente Bolsonaro. Ele foi derrotado. Não fui eu que fui derrotado. Ele foi derrotado. Eu continuo da mesma forma, não vai mudar a minha vida em coisa alguma. Por quê? Porque a fé dos nascidos de Deus mantém a pessoa de pé. E quem é nascido de Deus não se deixa levar pelo que o mundo se nos apresenta. Seja Lula, seja qualquer que seja a pessoa, o Bolsonaro, seja lá qual for o candidato que ganhou, não importa. A minha vida, se eu nasci de Deus, se você nasceu de Deus, minha amiga e meu amigo, você não se entrega a fracassos, a decepções, a frustrações. Você não se entrega. Por quê? Porque você é de Deus, você é espiritual, você vive pela fé. E quem vive pela fé, vive na dependência de Deus, e não do homem, não do presidente, não do rei, não da rainha, não do chefe, não do patrão, não do empregado, de ninguém, não fica na dependência de ninguém. Você, quando a pessoa nasce de Deus, quando é filha de Deus, Deus não faz a gente nascer para continuar sendo escravo desse mundo, escravo do pecado, ou mesmo escravo dos homens. Não! Quem nasce de Deus é livre, vive na dependência do seu pai. Ou Deus é pai, ou Deus não é pai. Se ele é pai e eu sou filho, então há obviamente, uma comunhão entre nós. E eu vivo na dependência dele. É justo que, por exemplo, a pessoa foi gerada pela sua mãe e seu pai, então ela vive na dependência dos seus pais até uma certa idade. Mas chega um momento em que ela sai de casa, constitui família, ela fica independente dos seus pais. Mas no caso daqueles que nascem de Deus, não existe independência, ela fica dependendo dele pelo resto da vida e por toda a eternidade. Não é glorioso isso? Por isso que o texto sagrado diz porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé de independência do mundo, das pessoas, das coisas, das vaidades, das cobiças, dos pecados, independência de tudo. Essa fé, esse tipo de fé inteligente, não tem nada de emoção, não tem nada de oba-oba. Esse tipo de fé, minha amiga e meu caro amigo, é o Espírito Santo dentro de nós. É muito forte isso. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus dentro de si, ela nasceu de Deus, ela é dirigida, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela não é guiada pelo tranca-rua, pelo Exu Caveira, ela não é guiada por Mulu, ela não é guiada pelo pai de santo, pela mãe de santo, pelos filhos de santo. Ela não é guiada pelo pastor, pelo bispo, pela igreja. Ela é guiada pelo Espírito
Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, habita nela e por isso ela vence o mundo. Ela não vence apenas probleminhas pontuais, não. Ela vence o mundo. E essa vitória, minha amiga, não significa dizer, tem dinheiro, é rica. Não, porque os ricos são fracassados. Na história que Jesus conta do rico e Lázaro, o rico foi para o inferno. Ele era dono do ouro e da prata, mas foi para o inferno. E o pobre Lázaro, que não tinha nada, mas continuava com essa fé, a fé no seu pai Abraão, ele foi salvo. Então, amiga e amigo, coloque a sua fé no seu devido lugar. Se você nasceu de Deus, você vence tudo. Você vence as ansiedades, você vence as dúvidas, porque o Espírito Santo é o Espírito da fé, e o Espírito da fé é segurança, certeza, convicção. A pessoa sabe em quem tem crido, e ela sabe que no final ela vai vencer. Ela sabe que lá na frente ela vai tomar posse da coroa da vida. Então, essa é a nossa fé. O apóstolo Paulo diz lá, olha só o que ele fala: eu sei em quem tenho crido. Quando a pessoa nasce de Deus, ela sabe em quem tem crido. Isso responde aquelas perguntas das pessoas: bispo, mas eu falo em línguas, eu não falo em línguas, como é que eu sei que eu sou filha de Deus? Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Você sabe quando você tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo testifica, confirma dentro de você que você é filha dele ou filho dele. O Espírito Santo é que confirma em mim, não é ninguém. Eu não vou precisar perguntar a ninguém se eu sou filho de Deus. Isso é uma coisa minha pessoal. Não interessa se os outros acreditam ou não acreditam. Não interessa se você gosta disso, se você não gosta. Se você diz que eu sou falso profeta, sou isso. Não me entendo. Para mim, isso não significa absolutamente nada. Pode me chamar do que você quiser. Cafajeste, enganador, mentiroso, ladrão, bandido. Pode chamar o que quiser. Mas aqui dentro de mim, o Espírito Santo testifica: tu és meu filho amado. Isso, minha amiga e meu caro amigo, é só para quem nasceu de Deus. Se você não nasceu de Deus, você então não é filha ou filho de Deus. Essa é a realidade. Está aqui escrito: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então eu não preciso ganhar na loteria para vencer, eu não preciso ganhar uma eleição para vencer, eu não preciso conquistar dinheiro para vencer. Não, eu venço a cada dia, eu venço as minhas dúvidas, eu venço os meus medos, eu venço as minhas cobiças, eu venço os meus pecados, os pecados que eu poderia estar cometendo, eu venço os meus maus pensamentos, eu venço tudo, eu venço o mundo. É isso que Deus quer de você. Porque ele está dentro de você, você que nasceu de novo, você que nasceu de Deus, você que nasceu da água e do Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, você vence o mundo a cada minuto, a cada segundo. Você vence, e você vai vivendo de vitória em vitória, de fé em fé, pela fé, nessa dependência de Deus, dependência do Altíssimo. Isso que se chama fé inteligente. A nossa fé não é baseada em emoção, numa música, num hino, numa música bonita, uma melodia. Não. A nossa fé está focada nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no empenho da sua honra para conosco. Essa é a realidade. Deus fez isso com Abraão. Ele disse para Abraão: Abraão, eu sou contigo. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. E quem te abençoar, será abençoado. Então Abraão não tinha que se preocupar com seus inimigos, porque os inimigos
era problema de Deus. Os inimigos de Abraão eram problema de Deus. Ele vivia numa vida sólida, firme, porque tinha sido gerado por Deus, gerado pela palavra de Deus. Aí, depois veio Jesus e nos dá o direito de sermos nascidos da água e do Espírito Santo. Falaremos mais sobre isso amanhã, em nome do Senhor Jesus. Mas eu queria fazer aqui um convite muito especial para vocês. Amanhã, hoje é dia dos mortos. Olha só. É engraçado. O mundo hoje celebra os mortos. Celebra os mortos. Eu não celebro morto. Minha mãe morreu, meu pai morreu, eu tenho 3 irmãos que morreram. Eu celebro o quê? A fé no meu Deus, no meu Pai. Então, amanhã, hoje que é dia dos mortos, ou é amanhã? Então, amanhã, dia 2, que é feriado, então nós vamos ter uma grande vigília. A vigília que começa às 6 da tarde, em todo o Brasil. Todo mundo, onde quer que haja esse feriado, vamos ter às 6 da tarde, ao cair da tarde, uma mini vigília que vai durar 2 horas, 2 horas e meia. Se você quiser participar, se você é filho de Deus e quiser ter uma comunhão mais íntima, então participe dessa reunião. Se você quiser nascer de Deus, se você quiser ser filho de Deus, então venha com essa sede. Ó, meu Deus, eu não vou lá para cantar, eu não vou lá para pedir, eu vou lá para conquistar esse novo nascimento, porque só aqueles que são filhos de Deus têm o poder de Deus dentro de si. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.